Graça e paz, meus amados irmãos, bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações quando postarmos vídeos novos. Dê o seu like, isso ajuda o nosso canal a crescer. Se você tiver alguma sugestão para melhorarmos o nosso trabalho, coloque seu comentário. Entre no nosso canal do Telegram, Escola de Profetas Unção Sem Limites. O link está na descrição. E compartilhe este vídeo para alcançarmos mais pessoas. Dom da profecia. Profecia é falar uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, especialmente para edificação, encorajamento e consolação, conforme o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios 14, 13. A profecia é de fundamental importância por causa do seu poder de edificar a igreja. Paulo exortava frequentemente os cristãos a buscarem este dom. 1 Coríntios 14, 1 diz: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por que Paulo enfatiza a igreja buscar principalmente o dom de profetizar? Porque a profecia traz edificação do corpo de Cristo. Enquanto as línguas edificam o espírito de cada um que ora em línguas, a profecia edifica todo o corpo de Cristo, todos os membros. 1 Coríntios 14, 4 e 5. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. 1 Coríntios 14, 39. Procurai com zelo profetizar. E 1 Tessalonicenses 5, 20. Não desprezeis as profecias. A profecia é um dom fundamental para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja encorajada e consolada. Por isso, Paulo destaca a sua importância no culto cristão. Profecia é diferente de ensino. O ensino envolve uma apresentação preparada, mas a profecia é uma mensagem espontânea e inspirada. A profecia pode vir de várias formas. Em Atos 13, 1 e 3, nós vemos que foi uma profecia que lançou o apóstolo Paulo e Barnabé em sua primeira missão, em sua primeira viagem missionária. A profecia pode estar na forma de visões ou sonhos. José, o pai de Jesus, teve 4 sonhos proféticos que lhe deram instruções específicas, conforme Mateus 1, 20 e 2, 13, 19 e 22. A profecia pode prever o futuro, como a palavra do profeta Ágabo, que haveria fome e que Paulo seria preso. Atos 11, 28 e 21, 10, 11. A profecia nunca produz confusão e nem é pronunciada em enigmas. A mensagem profética sempre faz sentido, porque profecia é uma revelação, e revelação significa tornar conhecido o que estava escondido. Porque a profecia é uma revelação, e revelação significa tornar conhecido o que estava escondido. Uma profecia em enigmas que não possa ser entendida não produz edificação, encorajamento e consolação. Portanto, não seria uma real profecia. A profecia, na maioria das vezes, trabalha em conjunto com a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. A profecia envolve não apenas uma revelação de Deus, mas também sua interpretação apropriada e aplicação. Por isso é preciso atenção para não interpretar errado. Geralmente, quem recebe este dom fica muito embriagado, andando conectado com Deus, recebendo revelações em alto nível. Este dom está mais ativo na vida do profeta. Qual a diferença entre a profecia e a palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento é uma revelação pontual, em muitos casos de apenas 1 ou 2 palavras referente a fatos do passado ou presente. O dom de profecia é uma revelação abrangente, muito mais do que 1 ou 2 palavras, mas uma direção completa sobre algo ou alguém relacionado ao futuro.
O dom de profecia permite receber uma informação em nível mundial. A profecia é um dom, não um prêmio. Uma das principais coisas que precisamos entender sobre o dom da profecia é que não podemos conquistá-lo. Nós recebemos pedindo. Ele é concedido pela graça, como um presente. Não podemos trabalhar para ganhar o dom de profecia, nem é algo que venhamos a merecer. Os dons do Espírito Santo são sobrenaturais e recebemos independentemente de mérito. O Espírito Santo decide quem opera nos dons. Como é que ele decide a quem ele dará os dons? Ele simplesmente dá os dons para as pessoas que pedem por eles. O propósito do dom da profecia é edificar, encorajar e consolar, conforme 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Profecia, no sentido mais puro da palavra, significa predizer o futuro. O profeta Ágabo fala de uma fome que haveria em todo o mundo. Levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Atos 11, 28. A profecia também prevê o futuro para torná-lo possível. Exemplo, a profecia de Ezequiel a respeito do vale de ossos secos. Em Números 11, 29, lemos: Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e o que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Neste texto, o Senhor estava retirando de Moisés o espírito e repartindo com outros 70, para que estes 70 pudessem ajudar Moisés a liderar o povo. Josué, ao ver o espírito cair sobre 2 que estavam fora do acampamento, ficou indignado. Então vai até Moisés para dizer-lhe que tinha 2 profetizando fora do acampamento. Então Moisés fala este texto. O desejo de Moisés é o desejo de Deus, que todo o povo de Deus seja profeta. Observamos que o profeta Moisés carregava uma unção de alto nível. E por que ele carregava esta unção? Porque seu coração estava alinhado com o propósito de Deus. O sonho de Moisés, assim como o de Deus, era que todos, isto é, cada filho de Deus, recebesse o Espírito Santo e fosse profeta. Por que justamente profetizar, ou seja, receber o dom de profecia? Porque o dom de profecia te dá a capacidade de ouvir a voz de Deus, de estar conectado com Deus 24 horas por dia, alinhado totalmente à vontade de Deus. Porque o dom de profecia traz edificação para o corpo de Cristo, para cada membro em particular. Podemos entender a profecia a partir de 2 dimensões. A primeira poderíamos chamar de profecia simples, ou simples dom de profecia, que seria uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo. A segunda dimensão seria a profecia alinhada aos outros dons de revelação, como a palavra de sabedoria, discernimento de espírito e palavra de conhecimento. No original hebraico, a palavra profetizar significa sair fluindo. A expressão também transmite o pensamento de borbulhar como uma fonte, gotejar, jorrar. Profetizar em grego significa falar em prol de outrem. Ou seja, profetizar significa falar em prol de Deus, ou ser o porta-voz de Deus. Observe que profetizar não é pregar. Profetizar é mais do que pregar. Algumas pessoas acham que profetizar significa pregar. Às vezes, há um elemento de profecia numa pregação. Quando alguém é ungido pelo Espírito Santo e é inspirado a falar espontaneamente coisas que provêm do seu espírito mais do que de sua cabeça. Mas nem por isso a pregação é uma profecia. Numa pregação pode surgir a profecia, mas profetizar não é pregar.
Observe que, biblicamente, a profecia tem um objetivo específico. A Bíblia não diz que as pessoas seriam salvas pela profecia, mas pela pregação. A pregação do Evangelho atrai as pessoas a Cristo, a fim de convertê-las a Ele. Mas a profecia sempre terá um fim específico, numa circunstância e contexto específico, que pode sim gerar salvação por causa da palavra revelada e do Evangelho que chegará ao coração da pessoa através da liberação da profecia. O dom da profecia não pode ser confundido com o ofício de profeta. Nem todos têm o ofício de profeta, mas, biblicamente falando, todos podem profetizar. Algumas igrejas pregam que hoje não existe mais o ofício de profeta, mas o próprio Jesus Cristo disse que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas. Se existem falsos profetas, é porque existem verdadeiros profetas. Porque o falso sempre é uma imitação do verdadeiro. Não teria o falso profeta se antes não tivesse o verdadeiro profeta. Observamos que no Antigo Testamento o Espírito Santo descia apenas sobre reis, sacerdotes e profetas. Mas hoje, cada um de nós em Cristo somos reis, somos sacerdotes, somos profetas. Portanto, o dom de profecia é para todos que creem e buscam. O profeta Joel profetizou que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre todos os servos do Senhor e todos profetizariam. Joel 2:28. Portanto, a vinda de Cristo não foi para pôr fim ao dom da profecia, mas sim para estendê-lo a todo o povo de Deus. Se no Antigo Testamento apenas alguns recebiam o Espírito e profetizavam, a partir da nova aliança, o desejo de Deus é que todos profetizem. Em Atos capítulo 2, nós vemos Pedro proclamar o cumprimento desta profecia. O Espírito Santo torna a igreja uma comunidade de profetas.